sejam muito bem-vindos ao Roots, ao primeiro episódio. Eu sou a Danca e hoje aqui vamos começar essa nova jornada com vocês aqui no Roots. E eu vou apresentar a vocês meu companheiro. Boa tarde, gente. Bom dia. Meu nome é Romerito Feliciano, sou empreendedor e o nosso objetivo aqui no Roots é contribuir com a sua jornada empreendedora e ajudar você a criar raízes no seu negócio. E bom, nesse primeiro episódio temos a honra aqui de uns grandes empresários do Brasil, uma pessoa que fez diferença no sistema educacional brasileiro. E aqui temos o Carlos Wizard. Estimados amigos e amigas, é uma satisfação estar com vocês e compartilhar experiências, compartilhar modelos e técnicas de gestão e, acima de tudo, meios para aqueles que desejam empreender possam vencer, crescer e, acima de tudo, fazer uma diferença no mundo. Que maravilha. Wizard, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É de suma importância para o empreendedor, para o ecossistema brasileiro. Você tem muito know-how, muita experiência para contribuir aqui com essa turma que vai assistir nós aqui. O Roots, ele veio para contribuir na jornada dos empreendedores, então gostaríamos de fazer algumas perguntas aqui para você, com o objetivo de ajudar esses empreendedores a caminhar. A jornada empreendedora é uma jornada árdua, mas ela não é impossível. E o objetivo nosso aqui é contribuir para que esses empreendedores eles deem um primeiro passo, e não só o primeiro passo, que às vezes dá o primeiro passo, tropeça ali, mas principalmente com as suas dicas aqui, com seus insights, o que você fez o que você errou para acertar, mas o objetivo principal aqui é que eles criem raízes para que eles tenham firmeza e tenham sucesso na sua jornada empreendedora. Conta um pouquinho para nós aqui do seu começo, né? Como é que você criou raízes para ter o sucesso que atingiu hoje? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acredito muito que cada pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade. E o desafio, em primeiro lugar, é a pessoa descobrir qual é a sua competência natural. Por quê? A partir do momento em que ele descobre qual que é a sua habilidade, qual que é o seu talento, ele vai fazer isso com muito prazer. Vai ser uma atividade saudável, prazerosa, e ele vai estar atendendo uma necessidade do mercado. E quando você transforma um talento numa fonte de renda, daí você não tem mais crise, porque você vai fazer algo que você adora, gosta, ama fazer, vai trazer uma resposta para o mercado e vai ser remunerado para isso. Acontece que muitas vezes você não sabe o dom que tem. Isso aconteceu comigo. Eu tinha 30 anos de idade, estava desempregado, não sabia o que ia fazer da minha vida e eu fiz uma lista de possíveis projetos. O projeto número 10, que era o último da lista, era dar aulas de inglês. Então vejam só que na minha mentalidade daquela época, em todos os projetos que eu pensava, o último eram as aulas de inglês. Mas, graças à inspiração divina, eu, através de uma oração, pedi: meu Deus, qual é o caminho? Qual é a solução? Como devo empreender? E a resposta veio: o teu futuro vai ser transformação de pessoas, formação de pessoas, treinamento, toda a área de educação. Você vai abrir uma escola, uma rede de escolas. E daí eu fiquei impactado com a resposta. Disse: mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não tenho dinheiro, não tenho equipe, não tenho apoio, não tenho estrutura, não tenho nada. E daí veio um versículo na minha mente, Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, novamente, eu acredito que as pessoas que fazem essa busca pessoal, interna, elas acabam recebendo uma resposta. Puxa vida. Digamos que é inspirador, porque hoje, pessoas da minha idade, hoje eu tenho 22, eu vejo você, começou com 30, eu olho a minha jornada e fico, cara, o que eu tô fazendo? Meu Deus, o que eu preciso para alcançar? E ao longo desse período aí, quando você chegou, estava aos 30, desempregado, começou a dar aula de inglês, que foi sua última saída de luz. E como é que foi isso? Como que você começou e foi... Quando que deu o clique do negócio, quando você percebeu? É aqui que eu tô indo certo, é aqui que eu vou seguir. Então eu comecei da forma mais básica, simples, doméstica e caseira possível. Eu comecei na mesa da sala da minha casa. Comecei com 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos.
uma turma, 2 turmas, 3 turmas. Acontece que em determinado momento eu vi que aquela atividade podia, de fato, ser um negócio rentável. E daí eu estabeleci uma meta para mim. Eu acredito muito em metas. A pessoa tem que ser capaz de visualizar um novo cenário pela frente. E daí eu era professor, eu pensava como professor. E o Brasil, lamentavelmente, não valoriza o professor. Vocês sabem, são testemunhas disso, que professor geralmente ganha um salário mínimo, 2, 3. Daí eu pensava o seguinte, se algum dia, dando aulas de inglês, eu conseguir ganhar 10 mil reais, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil. E dessa forma eu comecei dando aulas de manhã, à tarde e à noite, de segunda a sexta, sábado também, e finalmente eu estava ganhando 10 mil reais por mês. Então, naquele momento eu estava feliz por um lado e estava triste por outro lado. Feliz porque eu tinha alcançado o meu objetivo, mas triste porque eu pensei o seguinte, o que vai acontecer se Carlos Wizard adoecer e por 30 dias não puder trabalhar? No final do mês, qual vai ser a sua renda? 0. O que acontecer se o Wizard pegar a esposa e os filhos e sair para viajar e ficar 30 dias sem dar aulas? No final do mês, qual vai ser a sua renda? 0. Então, daí foi, conforme disse você, aquele momento de virada de chave, um insight, uma inspiração. Como que eu faço para ganhar escala? Multiplicar essa atividade que não dependa apenas do meu trabalho. Então, naquele momento, eu visualizei fazer parcerias com professores que eles iam usar o meu método, a minha marca, o meu sistema, a metodologia, o material didático, e eles iam ter os próprios alunos deles. E foi isso exatamente que eu fiz. Eu comecei a sair pelo interior do estado de São Paulo, batendo de cidade em cidade, encontrando professores, qualificando esses professores como parceiros de negócio. Maravilha. Ô Carlos, a importância do primeiro passo, né? O empreendedor, eu acho que o momento assim da decisão de empreender, a dificuldade de qualquer pessoa que queira empreender é o primeiro passo. E esse primeiro passo, às vezes, ele está atrelado ao que fazer, como fazer, qual negócio começar. E aí você teve essa inspiração de Deus, obviamente, né? E você é uma pessoa que tem um valor muito forte em família. Diz aqui pra gente, ó, o empreendedor que quer dar o primeiro passo. E é uma pergunta muito recorrente pra gente que trabalha com mentorias, né? De como é que dá o primeiro passo, por onde começa, precisa de dinheiro, não precisa. E aí você vem com esse exemplo para nós aqui que você não tinha nada e começou com o básico possível. Qual seria esse momento, qual seria o insight, a dica que você daria para esse empreendedor iniciante para que ele dê o primeiro passo, que na minha opinião é o momento mais difícil? Romerito, gostaria de dar 2 dicas. Você pediu uma, eu vou dar 2. Primeiro, entregando a mais. Para a pessoa poder vencer como empreendedor, ele tem que entender que ele vai ter uma afinidade para algum setor, para alguma área, e ele vai se identificar com aquela área. Algumas pessoas gostam de pet, então possivelmente ele vai empreender nesse setor pet. Tem algumas pessoas que gostam do setor de alimentação, então ele vai empreender possivelmente naquele setor de alimentação. Tem algumas pessoas que gostam de malhação, atividade física, então possivelmente ele vai fazer alguma atividade que está ligada com academias. Então você primeiro tem que ver qual que é a sua afinidade como profissional. Porque se a pessoa não gosta de bichinho, animais de estimação, pensar um pet, para ele vai ser frustrante. Só frustrante, não vai ter realização. É isso. Bem, a partir do momento que ele identifica qual que é o setor, daí ele tem que pensar o seguinte, como que eu posso vender o meu serviço ou produto? Então vamos supor que ele gosta da área de pet. Será que eu gosto do animalzinho? Eu posso vender um serviço de dar um banho num cãozinho, fazer a tosa, se eu precisar de um hotelzinho, será que eu vou cuidar bem desse bichinho? Ou seja, a pessoa tem que visualizar-se já na atividade, e daí o grande desafio, respondendo especificamente a sua pergunta, é conseguir o primeiro cliente. Certo. Porque se ele consegue o primeiro cliente, ele consegue o segundo. Se ele consegue 2, consegue 3, e daí ele segue avante. Então a pessoa tem que identificar a área, e daí ele tem que ir a vendas.
Uma vez eu estava fazendo uma palestra, uma mocinha perguntou: Carlos, é tão difícil empreender, por onde eu começo? Você começa vendendo, filha. Se você é capaz de vender, você é capaz de vencer. Agora, se você não vender, vai ser muito difícil vencer. É isso. Esse primeiro passo do empreendedor, Carlos, como eu disse, né, é uma pergunta muito recorrente e muito se perde no meio do caminho porque, né, não tem essa identificação com nenhum produto, né? E às vezes ele já faz isso naturalmente vendendo qualquer outro produto dele lá e ele não sabe qual aquele momento que ele tem que despertar, né? E aqueles que conseguem dar o primeiro passo, a dificuldade maior, assim, tô fazendo essas perguntas bem estratégicas, assim, porque é muito recorrente do empreendedor, no início de jornada dele, para criar raiz. Em que momento que você entendeu que, de fato, você tinha criado raízes ali e entendeu, agora com base, com raízes, eu vou continuar meu negócio? E ainda, acrescentando a pergunta, em que momento a tua família foi mais importante, assim, que eu percebo que o teu valor, eu sei que o teu valor, assim, bem forte é família. Então, todo empreendedor, eu costumo dizer, é como se fosse a experiência de atravessar um túnel escuro. Quando você está atravessando um túnel escuro, você não consegue ver o final daquele túnel. E você tem na mão apenas a luz da lanterna do seu celular, ou seja, 1 metro, 2 metros de distância para frente. Se você ficar paralisado, ficar com medo e não se mover, o que vai acontecer? Vai acabar a bateria da sua lanterna, você vai ficar desorientado, perdido e não vai saber para onde seguir. Se você acreditar em si mesmo, acreditar no seu projeto, você vai seguir avante de acordo com a intuição, a inspiração e a sensação que você tem naquele momento. E a partir do momento em que você começa a se movimentar em direção para frente, luzes vão aparecendo, pessoas, eventos, circunstâncias vão entrando no seu caminho, na sua vida e vão finalmente te ajudar a atravessar aquele túnel escuro. Então, voltando na minha história, eu tinha uma meta. Eu pensei, quero ganhar 10 mil reais, eu atingi aquele objetivo, daí eu pensei, agora eu quero ter 100 professores trabalhando na rede. É claro que não aconteceu do dia para a noite. Tive que percorrer muito, tive que viajar muito, falar com muita gente até conseguir uma rede com 100 professores. E daí eu estava feliz por um lado e estava triste por outro lado. Feliz porque eu tinha alcançado 100 professores. Triste, sabe por quê? Porque alguns ficavam satisfeitos em ter somente 5, 6, 7 alunos. Eles não queriam expandir, eles só queriam ter uma rendinha extra. Se ele ganhava pouco, significava que eu ganhava pouco também. Então, naquele momento, eu tive que mudar o perfil do meu parceiro de negócios. Eu pensei, sabe o quê? O professor é um excelente profissional de ensino, de sala de aula, de educação, mas nem sempre ele tem um perfil comercial, o perfil é empreendedor. Então, a partir daquele momento, eu deixei de procurar professores e comecei a procurar empreendedores, investidores, pessoas com a capacidade de visualizar o negócio, fazer campanhas de marketing, e daí sim, a Wizard, que foi a escola que eu fundei, passou a ter uma nova fase de crescimento, porque esses investidores alugavam belos pontos, faziam uma bela fachada, uma bela instalação, belas campanhas de marketing, faziam matrículas em alto número de alunos e, consequentemente, a rede tomou uma proporção maior. E aí sim vem a sua resposta, Romerito. Firmou raízes. Entendi. Maravilha. Diria que é uma jornada em tanto, né? E durante... Você fez toda essa jornada, essa é a sua história. Quando foi que você teve a ideia de escrever um livro e o seu grande best-seller? Como que foi? Acredito que foi uma grande realização ter um best-seller e ajuda muito as pessoas. E ontem eu fui na livraria e encontrei lá os seus livros. Eu fiquei... Isso tem muita importância, muita bagagem. Então, como é que foi isso? Escrever um livro? Então, a inspiração
surgiu da própria época em que o meu empreendimento surgiu, nasceu. Quando eu comecei a empreender, o presidente do país se chamava José Sarney. Uhum. O plano econômico daquela época era o plano cruzado. A inflação era 50%, 60%, 70% ao mês. Tinha uma profissão que era muito valiosa naquela época, que era o remarcador de preços. Naquela época nós não tínhamos a tecnologia e nós não tínhamos todo o sistema de informática que nós temos hoje. Era na maquininha. Então, imagina só se você tivesse um produto lá no supermercado. Tinha uma etiquetinha, mas os preços mudavam diariamente. Então, da meia-noite às 6 da manhã, tinha um remarcador de preços. Ele tinha que tirar a etiquetinha do preço antigo e colocar uma nova etiquetinha. Não tinha código de barra, não tinha nada disso. Então imagina só, os supermercados a noite inteira funcionando com gente dentro da instalação mudando o preço. E algumas pessoas lembram que às vezes tinham 3, 4, 5 etiquetinhas, porque a pessoa não tirava a antiga, só ia colocando. Em cima. E sempre tinha aquele espertinho, né? Ele chegava assim, deixa eu ver se eu consigo tirar essa etiqueta de cima para pegar aquela de ontem. Bom, e tinha um outro fenômeno naquela época, que todos os dias mesmo, às 4, 4:30 da tarde, formava uma longa fila de pessoas no banco. E o que eles iam fazer no banco? Tiravam o dinheiro do bolso e iam depositar na sua conta bancária. Imagina só que a pessoa chegava lá com R$50. Ele colocava os R$50 na sua conta e no dia seguinte ele voltava no banco para retirar o dinheiro. E daí ele tirava 51, 52, 53. Mas sabe o que é mais triste? Se ele não deixasse o dinheiro no banco, no dia seguinte ele já não conseguia comprar mais as coisas que ele comprava no dia anterior. Então era obrigado ele deixar lá para ter aquela pequena valorização para ele poder fazer as compras e com o valor atualizado. Então, naquele momento do país, só se falava em crise, crise, crise. Não se falava mais nada. Desemprego, quebradeira, crise. Então, a minha inspiração, respondendo a sua pergunta, foi: a crise não está no Brasil. A crise não está na economia. A crise não está na inflação. A crise está na mentalidade da pessoa. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi Vencendo a Própria Crise. Ou seja, depois que o indivíduo fosse capaz de se identificar, fazer a sua conexão com Deus, entender o seu potencial, saber que ele é que dominava o seu ambiente, ele não era uma vítima do sistema, então ele seria vitorioso. Então toda a minha base de inspiração foi influenciado e inspirado por aquele momento que o Brasil atravessava. Ô, Carlos, e aí, falando de inspiração, né? A parte de livros, assim, todos os livros que você escreveu teve esse direcionamento, essa inspiração? Como é que você foi identificando o desejo de escrever um livro aí? Você tem não só um best-seller, né? Você tem vários best-sellers aí. Eu sou um colecionador de frases, de pensamentos, de citações e eu acredito que um livro ele é mais ou menos como a gestação de um filho. Um filho leva 9 meses para sair da barriga da mãe, mas teve todo aí um preparo, teve todo um cuidado, teve todo um carinho, uma alimentação, toda uma parte de cuidado com a saúde até o bebezinho sair. O livro é da mesma forma. Você vai colecionando, coletando ideias, pensamentos, inspiração, citações, frases, e de repente você tem como se fosse um quebra-cabeça em cima de uma mesa com várias pecinhas. Sim. Então você começa a fazer o que eu chamo de a jornada do herói. Tem um começo, um meio e um fim. E através dessa, digamos, uma sensibilidade que o autor tem de montar essa história. Sempre ele tem o objetivo de trazer uma resposta para o leitor. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei na prática. Eu tenho uma participação na editora Buzz. A editora Buzz é de propriedade de Flávio Augusto, Sim. Anderson Cavalcante e Carlos Wizard. Sim. Certa vez, veio um jovem escritor até a editora e ele apresentou o manuscrito. Eu gostaria de lançar o meu livro pela sua editora.
vocês aceitam? E ele foi falar com o Anderson Cavalcante, que é o CEO. E o Anderson fez uma pergunta bem direta para ele: meu jovem, qual é o objetivo de você lançar o livro? Ele disse 3. Primeiro, eu quero ficar famoso. Segundo, eu quero ficar rico. E terceiro, eu quero que todo mundo me conheça. O Anderson disse: filho, você bateu na porta errada. Aqui você não vai lançar o teu livro. Mas por que não? Ele disse: olha, se você viesse com um livro que ia resolver uma necessidade, uma dor, atender uma demanda do leitor, a gente ia considerar o teu livro. Agora o teu livro está muito egoísta, é só para você. Então, voltando à tua pergunta original, quando eu escrevo, eu não fico pensando em mim. Eu fico pensando naquele que vai ser o leitor. Sim. Que resposta, que caminho, que solução, que entrega eu estou fazendo para ele. Pode ver que os títulos que eu escrevo, há um diamante em você. Ou seja, eu estou apostando no leitor. Sim. Que ele tem um potencial, uma capacidade, tem uma riqueza dentro de si. Depois eu escrevo aqui: sonhos não têm limites. Ou seja, eu levo o leitor a acreditar em si próprio, na sua capacidade, no seu dom de empreender. Ou seja, são todos livros que motivam a pessoa a uma ação. Ô Carlos, o Roots, que é raízes em português, ele tem exatamente esse objetivo, né, de contribuição na jornada do empreendedor. Todo empreendedor que, quando ele se dispõe a empreender, a sair do sistema, ele já tem consciência que ele vai viver um processo, né? É um preço a ser pago e está tudo bem. E esse empreendedor, na jornada, ele vivendo o processo, ele tem muitos medos, né? Medos influenciados por crises da própria cabeça ou por alguma situação de mercado, né? Mas o medo, ele é bem constante na vida do empreendedor e muitas vezes é a ausência do conhecimento, né? Do conhecimento de causa mesmo do produto que ele está atuando, do mercado ou de própria expansão de mindset, né? Eu queria que você aqui deixasse aqui uns insights para essa turma empreendedora. Como é que você se liberta desse medo, né, para buscar conhecimento, escalar teu negócio e, principalmente, contribuir com outros empreendedores que hoje, empreendedor, você tem fase. Então, sempre tem alguém na primeira fase que você já passou. E aí, quando você entende que o seu legado é externalizado no livro, ou nas redes sociais, ou em qualquer outra plataforma que tenha abrange público, né, você contribui ali com a jornada do empreendedor. Deixa esses insights aqui para a gente, porque tenho certeza que tem muitos empreendedores em fases aqui que com os teus insights vai perder esse medo de empreender. Bom, em primeiro lugar, nós temos que admitir que o medo é saudável. Sim. Se nós não tivéssemos medo, nós faríamos muita loucura, muita insensatez, nós estaríamos num risco constante. Então, o medo protege o indivíduo. Sim. Agora, o que não pode é a pessoa ficar paralisada pelo medo. E aqui tem uma passagem da Bíblia que, para mim, é uma inspiração. Se encontra em Mateus, capítulo 25, é a parábola dos talentos. Conta a parábola que havia um senhor das terras e ele chamou os seus servos. E ele disse: eu vou me ausentar por um tempo. Eu vou entregar os talentos para vocês. Vocês cuidam e depois a gente volta a fazer contas. Tudo bem? Tudo bem. Um recebeu 5 talentos. Um outro recebeu 2 talentos. E um terceiro recebeu 1. Passado o tempo, o senhor se ausentou, voltou. Aquele que tinha recebido 5, disse: Senhor, trabalhei, me empenhei, me esforcei, dos 5 eu fiz 10. E o que ele ouviu? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que recebera 2, disse: Senhor, me empenhei, me esforcei, trabalhei aqui, fiz o máximo. Me entregou 2, tem 4. O que ele ouviu? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E daí finalmente veio a prestar conta que ele recebeu 1zinho. E daí o que ele disse? Foi exatamente a tua palavra. Senhor, eu fiquei com medo de perder aquele talento. Então o que eu fiz? Eu fiz um buraco bem fundo, enterrei o meu talento ali e aqui tem. Toma, estou te devolvendo.
Gente do céu, se não tivesse escrito na Bíblia, eu pensaria que a resposta foi muito pesada. Mas quem disse foi Jesus Cristo. Servo mau, negligente, infiel, sabia que eu vim aqui fazer a prestação de conta e você nada fez com o meu talento. E daí olha só o que acontece. Tirai daquele que tem 1 e dai para aquele que tem 10. Porque aquele que tem, terá em abundância. E aquele que não tem, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. Gente do céu! Então, eu acho que é uma inspiração para nós hoje em dia, saber que até Deus não quer que a pessoa fique paralisada com o medo. A pessoa tem que acreditar com uma certa cautela, mas empreender a despeito de toda situação adversa ao seu redor. Maravilha. Diga, Duncan. Bem mesmo. E uma pergunta que eu lhe faço, que também é uma dica para mim. Como manter nem diria uma chama, mas a vontade de empreender sempre? Porque quando você empreende por muitos anos numa mesma empresa e você, por mais que você esteja crescendo, esteja numa crescente, você pode cair numa rotina. E eu acredito que a inovação sempre te faz querer mais, você quer ir para frente, alcançar mais. Então, como é que faz para querer o mais, sem ser mais demais, mas ter a chave certa de vocês querer empreender e tá legal consigo mesmo, como você, empreendedor, está satisfeito? Estimados amigos e amigas, nós estamos chegando ao término de mais um encontro aqui de Roots Podcast e eu vou dar essa resposta, daí nós vamos encerrar o programa. Pode ser? Com certeza. Eu acredito que cada pessoa é um eterno aprendiz. E quando nós perdemos o sabor, o interesse, a disposição de aprender, nós estamos voltando para o nosso regresso. Ou seja, nós estamos literalmente enterrando o talento. Então não importa se você tem 20, 10, 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Você sempre está aprendendo algo novo. E o empreendedor, como que faz para aprender algo novo? Tem várias formas. Primeiro, ele pode participar de seminários, de eventos, palestras. Hoje em dia, participa aqui do Roots Podcast. Ele pode ler livros, ele pode participar de mentorias, ele pode participar de fóruns. Ou seja, a internet por si só tem uma riqueza imensa, infinita de verdade, de conteúdos, de experiências, de fórmulas que vão motivar, seja o pequeno, o médio ou o grande empreendedor. Então, se a pessoa tiver essa disposição de crescimento, não vai faltar recurso para ela aprender, empreender e vencer. Muito bem, muito obrigada. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no Roots. É nosso primeiro episódio, então muito honrados aqui pela sua contribuição e eu tenho certeza que foi muito útil para essa galera aí que quer começar a empreender ou que já empreende, sempre é útil. Eu queria só que você, como você gosta de frases, né, queria que você deixasse uma frase de impacto aqui para esses empreendedores na hora que assistir nosso podcast, seja uma inspiração para eles também. O sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Muito Obrigado. bem. E, pessoal, siga o Carlos Wizard nas redes sociais, @CarlosWizard, e comprem um dos seus livros e aprecie essa boa leitura. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Wizard, querido. Valeu, gente. Muito bom. Show de bola. Muito bom, muito bom.